Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Meneghetti e esse aqui é o Além do Play. E hoje a minha convidada especial é a Sandra Félix, minha querida amiga. Sandra? Tudo bem? Tudo ótimo. E hoje vamos começar esse Além do Play. Geralmente os convidados aqui são músicos, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre arte no modo geral. E a Sandra vai falar sobre uma das artes que ela mais tem domínio, que eu não tenho domínio nenhum, que é sobre literatura. Então, Sandra, um motivo de eu te chamar e você estar aqui, até porque a gente já conversou várias vezes, sim, né? Sim. Nos bastidores, vamos dizer, que é sobre as artes, né? Eu não sei, eu tô falando por mim, minha experiência, eu não sinto que as artes são próximas uma da outra. Eu não sinto um músico ligado com um artista plástico ligado com um ator. Tem uma certa ligação, mas não tem uma união, né? Então, e eu, por exemplo, eu vejo a música como arte, mas as outras artes, assim, parece que ficam muito distantes, né? Sim. E eu não sei se foi devido à minha educação, devido à minha escola, e como a Sandra também é professora, você pode, antes de começar a falar, você pode falar quem é você, né? Sim, claro. E eu te chamei pra gente falar um pouco desse assunto e tentar unir as artes, né? Tanto a artes plásticas, a literatura, falar sobre os poemas, sobre música, porque eu acho que tá tudo ligado. São intrínsecos, sem dúvida. Né? Então, primeiro aí se apresente para o povo, diz quem é a Sandra, o que ela faz, e aí a gente começa a falar desse assunto. Bom, eu sou a Sandra Félix, eu sou professora há 17 anos, sou formada em letras, sou formada em pedagogia, sou pós-graduada em gestão escolar, e a parte da literatura dentro da minha área de especialidade, não é, que seriam as letras, é uma das partes que eu mais gosto. Na verdade, a literatura entra na minha vida ainda muito nova, né? Eu tenho o hábito de leitura por conta do meu pai. Então, meu pai, mesmo sendo proletariado, nunca ter frequentado escola, universidade, ele sempre teve o hábito de leitura. E isso foi passado para mim e para os meus irmãos, né? E quando eu decido fazer o meu curso de letras com 17 anos, foi quando eu tomei essa decisão, foi por conta da literatura. Porque a literatura estava ligada à história e eu sempre gostei muito de história. E eu me apaixonei, na verdade, desde antes. E ao fazer o meu curso, não é, de letras, e aí eu comecei a ler e entender a literatura enquanto arte. Porque, Meneghetti, você sabe, né? As pessoas dizem assim: eu tenho que ler tal clássico porque eu vou prestar vestibular. Eu tenho que ler tal coisa porque eu vou prestar um concurso, sei lá. Como obrigação. E nunca enxerga a literatura enquanto linguagem subjetiva, ou seja, passível de várias interpretações, né? A literatura, para ela existir enquanto arte, ela depende do observador. Então, muitas vezes, isso já deve ter acontecido com você, porque eu sei que você lê, pouco, apesar de dizer que não. Muito pouco. Se você pega um livro, eu sempre falo muito isso, né? Falava muito em sala de aula. Você pega um livro, lê ele aos 17 anos e lê depois de você ter vivido, experienciado outras coisas aos 40, por exemplo, aos 30 e pouco. Vai ser completamente diferente. E quem que mudou? Não foi a obra. A obra é imutável, ela não muda. Quem muda é o observador, é o leitor, de acordo com a sua vivência daquilo que colheu durante todo esse período, durante toda a experiência, passa a ter um olhar diferente. Então a literatura, ela se torna uma arte talvez um pouco diferente das outras, justamente porque não é ela quem muda. Quem muda somos nós. Nessa observação que você fez, eu vou falar que tem uma ligação muito que eu vejo com o lance da música. Porque tem horas que eu falo assim, caramba, eu escutei essa música ontem, hoje, umas 2, e provavelmente vou querer ouvir ela de novo amanhã, e ela não vai mudar, porque é uma gravação. Sim. Eu não ouvi alguém tocando ao vivo e com aquela ansiedade, opa, será que vai ter alguma coisa nova? Mas quando você ouve uma gravação, é isso. Só que tem dias que você ouve e você fala, meu Deus, mudou. Que poesia. Não, e mudou, né? Aquilo que você ouviu, você fala, eu sei que era bom, mas aí ficou de repente melhor. E tem dia que você fala assim, putz, hoje eu não vou ouvir isso. E eu sinto isso, né?
Eu tenho mania assim, às vezes eu me pego e falo assim, nossa, faz tanto tempo que eu não escuto tal música, ou tal cantor, ou artista, enfim. E aí eu volto a ouvir, e aí eu ferrou. Aí eu entro naquele lance de ficar ouvindo, às vezes eu pego um CD e fico ouvindo aquele CD tudo de novo, e eu falo, meu, mas parece A emoção é diferente? É diferente. Parece que quando eu falei, meu, eu sempre adorei. Esses dias eu tava comentando com um cara, eu falei, caramba, eu tô ouvindo um CD aqui do Led Zeppelin, que eu sempre gostei, pra mim, da banda de rock, sempre foi a minha predileta. Mas eu fiquei muito tempo sem ouvir. Assim, tipo, eu comecei a ouvir e falei, mas parece que eu nunca ouvi isso aqui. Eu conhecia todas as músicas, mas eu falei, nossa, eu acho que eu era muito... Não sei onde eu tava a cabeça na época que eu não tinha ouvido isso aqui. E era a mesma música, não mudou nada, né? É muito interessante, existe uma coisa que eu falo muito em sala de aula quando eu ensino literatura. A primeira coisa é a poesia. Né? A gente ouve e escuta que poesia são os poemas em si. Na verdade, a poesia, eu costumo dizer que ela é um substantivo abstrato. Ou seja, eu não toco, eu só sinto. Né? Eu não vejo. Por quê? Quando você vai ao cinema, vamos abrir para as outras artes. Você vai ao cinema, você assiste um filme e você se emociona. Aquilo é poesia dentro do seu coração. Quando você escuta uma música e aquilo fala, nossa, mas que música linda. Sabe aquelas músicas que tocam na alma? A poesia foi gerada no seu coração. Quando você lê um poema ou um livro, seja lá o que for dentro, qualquer gênero textual que esteja ligado à literatura, e você lê, nossa, que coisa linda. Poesia foi gerada no seu coração. Quando você vai a uma peça de teatro, quando você observa um quadro, uma escultura, e você olha e fala, nossa, que coisa divina, que coisa linda, a poesia foi gerada no seu coração. Então a poesia, ela é um sentimento. Por isso que quando a gente se emociona com a arte, né? Nietzsche já falava isso, ainda bem que a gente tem a arte, né? Porque senão a gente ia morrer da verdade. Né? E a poesia que é gerada no nosso coração, ao ler um livro, ao ler um poema, ao ouvir uma música. Então, isso é o que faz da arte, o que alimenta o ser humano enquanto sujeito histórico, enquanto sujeito ético. Porque imagina se a gente não tivesse, né? Como que seria encarar a realidade nua e crua sem poesia, né? E quando a gente fala de poesia, a gente também fala da poesia da natureza. Você escutar o pássaro, parece piegas, parece coisa de autoajuda, parece, mas não é. Você escutar um pássaro cantar pela manhã, você olhar uma árvore bonita, né? O ser humano, ele precisa reaprender a ter esses pequenos prazeres. Sim. Que é só a arte que nos possibilita, né? Eu costumo dizer que é a arte, a filosofia, né? A contemplação que a filosofia nos propõe diz sobre isso, de observar uma árvore, né? De observar as flores caindo agora mesmo, né? A gente está aí no inverno? Ou já estamos no outono? Não lembro. No outono, né? Outono. E aí as folhas não sei caem. Quando as pessoas estiverem Eu também não sei. Pode ser que já mas neste momento eu estava observando isso. Eu fui estacionar meu carro hoje e tem uma árvore linda lá onde eu trabalho. Todas as flores no chão. Então, é a contemplação que a filosofia nos propõe. Né? Então, a arte, eu acredito. A arte... A nossa ela produção está... aqui vai falar que período nós estamos? Estamos no inverno. No inverno. Meu Deus. Então tá tudo no chão. É porque São mesmo. Paulo não tem outono, verão e inverno. Não. Né? Ou é verão ou é inverno. No outono. Até ontem era verão. Até ontem era verão, porque tava 30 e poucos graus. Ontem era verão e hoje tá frio. Hoje já tá inverno. É verdade. Enfim, eu acredito que quando o ser humano se abre para isso, né, para entender, observar, refletir e sentir a poesia, isso faz da gente pessoas melhores, né? É claro que eu não vou deixar de falar aqui que existe todo um contexto social, né? Na verdade, você tá aqui para falar disso aí. Existe todo um contexto social, né? Que às vezes as pessoas falam assim, música clássica, por exemplo. Eu nunca tive hábito de escutar música clássica quando criança, enfim, né? Porque o capital cultural que eu angariei ali enquanto criança não era esse. Os meus pais não tinham hábito.
Mas depois de mais velha, quando eu pegava aquele trânsito na Marginal de 1h30, 2 horas, eu comecei a ouvir música clássica. E eu comecei a amar. Eu não entendia. Quando o cara lá falava, não sei o quê, de Bach, não sei o quê, lá. Entrou nos... Mas não me importava não saber. Porque a arte, a gente não precisa saber detalhes. A gente só precisa sentir. Então não importa se você não entende. Mas ele tá falando isso, eu não tô entendendo. Ou ele apresentou, a filarmônica tal de não sei onde. Eu não sei, mas é lindo e eu quero escutar. Né? Então a gente precisa olhar a arte desse jeito. Eu não preciso saber tudo sobre aquela determinada arte. Eu só preciso sentir a poesia. Vou só puxar uma sardinha aqui pra você nesse sentido. Por exemplo, você foi várias vezes no Play Jazz, você não tinha noção de quem tava lá tocando e de quem era a música, se era da pessoa, se ele tava tocando música. Eu não entendo nada mas de você notas ficava lá do começo ao fim, sentado assistindo diversas edições, né? Exatamente, porque é uma coisa que me faz bem, porque eu gosto, né, até hoje. Eu gosto de jazz, eu gosto de blues. Mas se você perguntar pra mim coisas técnicas, e eu não sou obrigada a saber, eu não sou musicista. Entende? Do mesmo jeito que alguém que lê um livro. Mas eu não sei quem é Machado de Assis. Não precisa, entre aspas, não precisa. Você não precisa ser uma pessoa especialista, um crítico literário pra ler e apreciar. Essa curiosidade se torna natural da pessoa conforme ela vai assimilando. Ela natural vai querer saber quem é. Naturalmente. Né? Mas assim, mas você não tem obrigação. Eu não vou ler esse livro porque eu não conheço o autor. Ou eu não vou ler poema, o gênero textual em si. Poema porque não sei nem quem é, né? Então não é assim. Você tem que... A arte, ela não impõe limite. Você precisa saber... mas eu não sei nem falar português direito e eu não vou tentar, por exemplo, né? Tem muita gente que fala assim, música em inglês. A pessoa fala assim, eu não sei nem falar português direito, vou escutar essa música. Mas quantas vezes nós escutamos músicas em língua estrangeira, seja francesa, italiana, e gera poesia no nosso coração? Não precisa saber. A arte não impõe isso. E muitas músicas são faladas em português, a gente não entende o que o cara tá falando e sente alguma coisa boa. Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de arte, há muitas imposições e que a gente precisa se libertar dessas imposições. Eu não preciso conhecer, a biografia da lenda do jazz inteira para gostar de jazz. Sim. Eu não preciso conhecer as notas musicais que vocês, enquanto músico, conhecem para apreciar essa arte. Isso serve para tudo. Para o teatro, para a própria arquitetura. A arquitetura também é arte. A literatura, né, as artes cênicas. Eu não preciso conhecer tudo ao pé da letra para poder apreciar. Basta estar aberto para apreciar. Só que existe uma barreira aí. Fala um pouco você. Não, continua. Só que... existe essa você barreira. Você jogou uma interrogação, agora você termina. Não, é assim. Existe essa barreira, né? De o que é arte e o que não é. O que é cultura e o que não é cultura. Sim. Né? Por exemplo, na música, eu às vezes fico direto pensando, eu hoje vejo música como arte. Antigamente eu não via, achava que música era um negócio aí que você toca, ganha dinheiro e se der certo você tá num palco com todo mundo gritando seu nome. Pra mim era isso. Desde pequeno cresci com essa ideia. Sim. Hoje eu já vejo como arte, mas tem alguns segmentos ou alguns artistas que eu já não vejo eles como arte. Eu vejo os caras que eles estão ali pra ganhar dinheiro. Mas mesmo assim ainda gosto dessa música deles. Sim. Não tô fazendo distinção que é melhor ou pior. Mas tem um outro propósito por ele estar ali tocando. Né? E aí agora vai lá. Mas você sabe que você falando isso me recorre uma coisa, né? Quando a gente pensa, você que é músico, você, os seus pares que você convive são músicos. Vamos pensar na indústria fonográfica. Será que tudo o que a indústria fonográfica nos propõe é arte? É cultura? Às vezes não. Às vezes é algo criado, e a partir do momento que é criado não é cultura. Não, entende o que eu tô querendo dizer? Então hoje a gente pega, as pessoas falam muito, me questionam muito sobre isso. O funk, por exemplo. O funk é uma cultura, né? É uma arte nascida de uma determinada região, por uma determinada classe.
E durante muito tempo, ela é uma cultura, até hoje é uma cultura marginalizada. Sim. No entanto, hoje, a gente vê que a indústria fonográfica se apropriou. Então se cria algumas coisas, alguns artistas são criados de fato. Isso acontece hoje, isso aconteceu na década de 90. Isso aconteceu com jazz. Com jazz, blues, exatamente, com rock, exatamente, acontece com tudo. Então assim, essa percepção do que a indústria fonográfica produz e o que de fato é arte, é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Mas você precisa fazer essa reflexão, é claro. Para você chegar no nível de fazer essa reflexão, você tem que entender outras coisas, né? Ler bastante, ouvir, ser ouvido, trocar experiências. Não é uma reflexão que se faz de forma muito fácil. Deve haver um criticismo, você refletir sozinho, enfim. Mas é uma verdade. A mesma coisa dentro da literatura. Não pense você que dentro da literatura não tem esse tipo de questionamento, né? Então, dentro da literatura, nós temos aí recentemente alguns best-sellers que são vendidos em especial para adolescentes, público infanto-juvenil. Eu, muito curiosa que sou, não é o tipo de literatura que gosto, mas fui ler. Não vou falar o nome aqui pra não ficar chato, né? Vai que alguém gosta e acha que eu tô... Mas assim, eu li um livro que virou filme, essas coisas. Livro que vira filme. Putz, vou acertar, hein? Já eu acerto. E aí, tipo, eu li o livro. A história, o enredo em si é uma graça. Não é o tipo de literatura que eu gosto. É uma narrativa muito truncada, no discurso direto, eu não gosto muito. Eu prefiro outro tipo de discurso e tal. Mas li o livro. É outro tipo de discurso? Discurso indireto livre, né? O tipo de narrador interfere. Então, assim, quando tem o narrador observador, tem o narrador observador, tem o narrador onisciente, o narrador personagem. Então, tudo depende. Vai de gosto. E aí eu li esse livro desse cara super famoso, estadunidense, óbvio, né? Porque aqui no Brasil a galera gosta bastante. Não, pode falar qual que é, meu. É daquele cara, A Última Música. Ah, tá. Eu não sei o nome que eu pensei dele, nesse primeiro, quando você falou virou filme. Eu não sei o nome dele agora, é o Nicholas também. Sparks, eu não me lembro. Eu sei que eu li esse livro. E aí, beleza, achei... E você não gostar, não tem nenhum problema com quem gosta, né? Não, e eu gostei. Não, então, eu tô dizendo, você não ser seguidora do cara, não tem nenhum problema. E eu curti, eu acho, como eu disse, o enredo. Eu não gosto muito do tipo de discurso que ele utiliza, mas eu gostei da história, uma graça, bem fofa. Beleza. Só que se você for ler os outros livros dele, são na mesma... É um molde. Ele fez um molde que dá certo. E aí você... tem muita gente querendo ouvir aquilo, exatamente. Exatamente. Você entende? A mesma coisa... Isso na música acontece muito. A mesma coisa. Não tô dizendo que é ruim. Não tô de forma alguma. Tanto que tem alguns outros... Eu não li os outros livros, confesso. Eu assisti os filmes. Os livros eu me neguei um pouco porque a leitura me cansa um pouco. Mas é legal, a narrativa é legal, a história, o enredo em si é legal. Mas ele fez uma forminha de bolo ali que deu certo e o cara ficou rico, entende? Então, assim, hoje, né, a dificuldade que se tem de você falar para uma criança, para um adolescente, ler Machado de Assis, por exemplo. Machado de Assis escrevia no século XIX, então o português arcaico, mas tem adolescente que eu já presenciei que fala assim, nossa, professor, esse cara é incrível, né? Porque a criança, ela lê, ela entende, ela vai um pouco além e fala assim, professora, o que é esse cara? Ele é incrível, ele é, né? A trama narrativa que ele cria, as personagens e tudo. Então, quer dizer, ele escrevia no século XIX, a gente tá no século XXI. E mesmo assim ele ainda surpreende, né? Enfim, eu fugi um pouco do assunto. Não fugiu não, mano. As comparações que você fez com um livro, é a mesma coisa, a gente sente isso na música. E aí você fica, mas peraí, se é arte, a arte, quando é arte, você não tem que avaliar de 0 a 10. Aí nesse caso, mas isso é arte, você pode avaliar, você pode dizer que é bom, que é ruim,
Sim. E aí eu fico sempre naquela incógnita. Eu falo, isso eu não gosto e pronto. Exatamente. Eu não vou entrar em... A gente tá tomando vinho aqui agora e eu lembrei de uma coisa que eu sempre escuto na rádio. Quando eu tô voltando, tem uma rádio que eu escuto e o cara é sommelier, fino, rico, fala das dicas mais lindas sobre vinho. Nossa, rico. Que a gente bebe vinho caro. E ele fala assim, mas nunca se esqueça, o melhor vinho é aquele que você gosta. Ele dá dicas de vinhos incríveis. Ele termina com essa frase. Você entendeu? Então a gente pode pegar essa frase e fazer uma reflexão sobre o que é arte e o que não é. O que você gosta? Mas é importante. Cuidado, né? É importante ter a visão dos dois lados. Sim. Entendeu? Porque se eu não dou oportunidade para uma pessoa conhecer o que é arte, o que nós julgamos enquanto arte, ela vai achar que é bobeira, que não é legal, que só aquilo que ela conhece é bom. Então, por isso, a gente tem que conhecer os dois lados. Quando eu conheço os dois lados, eu consigo ter essa consciência crítica de que eu gosto disso ou não. Sim. Entende o que eu tô querendo dizer? Não, entendo até porque o Play Jazz existe hoje. Eu não sou... Tem algumas pessoas que me conhecem há muito tempo, sabem do que eu gosto, que eu curto. E tem pessoas que me conhecem há muito tempo e falam assim, agora você é só do jazz. Não. Nunca. E eu sempre falo, se for eu ver fazer um gráfico do que eu mais escuto, o jazz não tá disparado. Ele equilibrou um pouco com as outras coisas que eu escuto. Mas eu escuto ainda muito rock, escuto muito samba, pagode, né? E... alguma funk, quando vamos falar funk, sim, soul music, James Brown, essa linha, né? Gosto muito e eu escuto muita coisa, eu escuto também muito MPB, bossa nova e tal. Mas o jazz não é uma coisa que fala assim, não, eu escuto mais jazz e gosto daquelas outras. Não, é que o jazz agora se igualou um pouco, hoje, né? Porque você teve a oportunidade de conhecer. E eu faço o lance do play jazz, eu poderia fazer um play rock, um play samba. Mas eu faço play jazz porque eu falo, é uma vertente de música que eu gosto, que eu gostaria de ter conhecido muito antes. Né? Eu conheci, mas tipo assim, eu sempre... superficialmente. Eu ouvi algumas coisas, eu lembro de nomes fortes que, assim, quando falava de jazz, um nome que vinha na minha cabeça era Frank Sinatra. Mas eu nunca ouvia Frank Sinatra, mas eu tinha isso e não gostava. Não sei porquê, mas porque eu nunca ouvi. Eu fui ouvir Frank Sinatra recente, não faz... Agora, até no meio da pandemia. Fui ouvir algumas coisas dele por causa de outros caras que eu gosto que tocou com ele, teve músicas com ele. Eu falei, vou ouvir. E aí eu falei, putz... Adoro. Né? Ainda tô ouvindo, ainda não vou falar que adorei, mas eu tô ouvindo eu não tô ouvindo por causa do Frank Sinatra, tô ouvindo por causa dos outros caras que estão juntos. Mas assim, ele não é a referência, mas ele sempre foi a minha referência por causa que provavelmente televisão, né? Sim. Tipo, Tom Jobim, Frank Sinatra, essa coisa, eu tinha isso aí na minha cabeça. E o lance de fazer o Play Jazz foi assim, é um tipo de música que eu acho legal pra caramba, né? E não é. Eu não é conhecida das grandes massas. Não é. Por exemplo, eu vou na casa. Aí eu vou na casa de parentes, de primos, festa, aniversário. Por que essa música não pode ser tocada? Sim. Né? E foi nesse sentido que eu quis fazer o lance do Play Jazz. Primeiro começou porque a gente queria reunir com as pessoas e bater um papo e parar de ouvir aquela música. Como eu toco na noite. Hoje não estou tocando, né? Devido a nossa situação, mas assim. Tocando na noite sempre aquela mesma coisa, mesmas músicas que obrigatória. Então eu tô lá trabalhando. E às vezes, toda vez que a gente saía de um show, parava os músicos que estavam juntos, ou parava num bar, ou parava num posto de gasolina pra dar uma relaxada. Sempre ia alguém ali no carro, a gente ligava cada um. No meu carro, quando eu ia embora, eu só ouvia alguma outra coisa, um outro som, pra dar uma limpada. Sim. Mas só que quando tava os músicos reunidos era sempre unânime. Vamos ouvir isso aqui, eu vou ouvir uma música instrumental, não necessariamente jazz, né? Mas uma música ligada à improvisação, tal, vamos ouvir e tal. Eu falei, mas por que a gente não... O rock ainda era mais fácil, você saía num bar, você via um rock, um MPB, mas por que a música instrumental, o jazz não... a gente só ouvia em casa, cada um... Talvez tipo assim, que a gente só ouvia estudando. Aí eu falei, não, então...
a finalidade de fazer o Play Jazz foi isso. Foi não. justamente. Não é um negócio que eu falo que é o melhor. E sim, mas é o que eu quero que as pessoas conheçam tenham e acesso. tenham acesso para decidirem se gostam ou se não gostam. Esse é o ponto. Eu não sei se ele vai gostar de falar, mas o Boni aqui é até um exemplo. O Boni gosta, mas Boni, esse é o estilo que você fica ouvindo dia e noite e você fala que não vai morrer se não ouvir um jazz? Raramente ouço jazz. Então, sim. Mas é um cara que sempre esteve lá, sempre gostou de ouvir. Você fala, mas vai ter um show de jazz, vamos lá comigo. Claro, mas não é a preferência dele musical. Exato. Mas ele conhece. E ele sabe, independente se é aquele um som que tá rolando às vezes mais tranquilo, mais fácil de assimilar, ou é aquele bombardeio, que até às vezes, várias vezes eu falo assim, eu não sei o que tá rolando. O pessoal fala, o que tá rolando aí? Isso é jazz? Eu falo, eu nem sei o que tá rolando, mas tá rolando uma loucura ali, os músicos estão em êxtase ali. Então, só que assim, esse lance de só conhecer, eu acho que já é o bacana, porque você pode falar, eu não gosto disso, mas você... Mas eu entendo qual que é a ideia, o que acontece num estilo de uma jam, o que é uma jam, o que é uma música improvisada. Não é a minha preferência musical, mas beleza. Mas eu conheci. Às vezes... e sei como que funciona ali, mais ou menos. E às vezes a pessoa, nós, seres humanos, nós temos algo que é muito problemático. Se chama preconceito. Então, no caso do Play Jazz, né? Você convida uma pessoa pra ir, a pessoa nunca foi. Eu tô falando que eu já convidei e a pessoa nunca tinha ido. Nossa, adorou. Não conhecia. Então é oportunizar a arte, a música. Sim. Nos seus diferentes estilos, aquilo que não é veiculado na grande mídia. Porque quando você fala que você gosta de jazz e que você gosta de blues, por exemplo, as pessoas já te olham de forma diferente. Nossa, então você é intelectual, então você é inteligente. Aí é outra reflexão que a gente precisa fazer. Por que isso acontece? É a mesma coisa. E aí eu vou te perguntar isso, por que isso acontece na literatura? Porque se fala de poema... não, você lê poema, né? As pessoas falam, você lê poema? Não sei. Tipo assim, você lê Fernando Pessoa, eu me lembro que... Porque eu tenho isso, se eu falar literatura pra mim já é uma classe média pra cima. Então, mas não é... É engraçado, já tem isso embutido. É porque assim, talvez, né, a gente quando pensa... Na arte como um todo, a literatura em si, o ler... Então, é um hábito que nem todo mundo tem, principalmente brasileiro, né? Então, tem o hábito de leitura. E isso passa uma imagem de que a pessoa é intelectual, de que a pessoa é isso, que a pessoa... A mesma coisa a música. Então, por exemplo, Sandra, o que você lê? Eu leio literatura, eu particularmente, quem me conhece sabe, eu sempre gostei muito de poema. É o meu gênero textual preferido. Né? E leio poema desde que me entendo por gente, assim, que eu entendi o que era o poema. Eu leio livros de poema. E as pessoas já acham, nossa, a Sandra lê poema, a Sandra é inteligentíssima, a Sandra gosta de jazz, a Sandra... E não é, entende? Porque parece que é uma arte meio que da burguesia e que a grande massa não pode ter acesso, e quando tem acesso, ela é diferente de mim. Não é assim. Então, é claro que algumas partes das artes elas foram tomadas pela burguesia. É claro. As pessoas que antigamente tinham acesso à educação era a burguesia. As pessoas que tinham acesso à arte era a burguesia. Né? E parece que houve uma separação ali. E é muito engraçado quando a gente pensa em arte como um todo, se você for numa comunidade, né? Quantos projetos de música, quantos projetos de teatro não existem nessas comunidades? E quanta gente boa não sai dali? Quantos músicos, musicistas saíram de comunidades? E por quê? Porque tiveram a oportunidade de aprender e de apreciar. E esse é um ponto-chave, o aprender a apreciar. Eu só aprendo a apreciar quando eu também sou ensinado a apreciar. Uma vez eu fui no Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo, que eu adoro. Tava tendo uma exposição e eu parei num quadro e
olhei. E eu tava com meu sobrinho. Na época pequenininho, agora tá um homenzarrão, mas na época pequenininho. E aí, ele ficou olhando pra mim como quem diz assim, nossa tia, mas o que você tanto olha esse quadro, né? Eu não sei, jovenzinho e tal. E aí eu falei pra ele, falei assim, isso aqui é observar, é tentar entender o que o cara pensou quando ele... E eu viajo, eu não sou técnica, eu não sei que olha em tela, não entendo isso, eu entendo a poesia que vai ser gerada em mim. Sim. Nossa, o cara pensou isso, papapá, nossa, que lindo. Mas pra você observar, você também tem que aprender a ter esse olhar observador e apreciador, né? Nas escolas, talvez, falte um pouco disso, desse olhar. A filosofia, pelo menos para mim, quando eu fiz o ensino médio, né? A filosofia que deveria ter me encaminhado para isso, eu não tive aulas assim. Você teve aula de filosofia no ensino médio? Tive. Eu nem tive. Você não teve? E a nossa diferença de idade Não, é eu sou mínima. mais velha que você. Não, é mínima. 3 anos. 3? É. Tá. Mas eu não tive aula de filosofia. Eu tive. Eu não tive sociologia. E, se eu não me engano, educação artística era 1 ou 2 na semana. Educação artística a gente só ficava desenhando. E fazendo escola. Mudou muito hoje. Mudou muito mas, por hoje. exemplo, eu só tenho referência disso. Eu também. Tipo, eu falo, caramba, eu nunca ouvi falar na educação artística além de pintura, nunca ouvi falar sobre artes cênicas, nunca ouvi falar de nenhuma arte, nem mas da música. Você sabe que, nem da música. Mas você sabe que isso era na nossa época, né? Porque hoje em dia mudou muita coisa. Eu não tenho noção. Eu conheço professoras de artes, hoje a gente não chama educação artística mais, a gente chama de artes, que são excelentes, brilhantes, assim, de fazer exposição, pintura, as crianças aprenderem quem é o Picasso, quem é o Monet. Hoje mudou muito. É claro, eu não posso dizer que todos os profissionais da rede pública são de excelência, mas nós temos alguns que são de muita excelência. Sim. E que, assim, a arte entra com tudo, sabe? Professores de filosofia incríveis, de sociologia. Essas áreas que nos fazem ter esse olhar crítico, o olhar do observador, o olhar do apreciador. Porque se você não colocar também, fazer essa pessoa abrir os horizontes, ampliar, ela não vai ver sentido, né? O que esse povo fica olhando um quadro? O que esse povo fica parado olhando um quadro? O que esse povo gosta dessa música que fica batendo, entendeu? Você não tem o que fez, você não tem preocupação não pra ficar parado aí. É muito chato. Isso é muito chato. Então, assim, quando na verdade não é chato, só faltou ali talvez uma aprendizagem no que diz respeito a ter esse olhar observador e apreciador. Então, para você entender a arte, claro, partindo do princípio, voltamos para aquela questão anterior. O que é a arte? Né? Será que isso é arte? Será que isso não é? E eu acho que isso a gente tem que deixar de lado. Gerou poesia no seu coração? Então, porque senão a gente vai sempre manter os preconceitos. Sim. Né? Então, o que gera poesia e aprender a observar, escutar, ver, ler coisas distintas. Enfim, eu acredito nisso, assim. Sim. E quando você falou do funk ser marginalizado, né? O início, o princípio do jazz também era. Também, era totalmente. Algo assim. E na parte da literatura, teve alguma coisa? Claro. Teve Claro. Por exemplo, nós temos, né, o que nós chamamos de movimentos literários. E eu vou pegar o mais recente para você entender. O que é um movimento literário? O movimento literário são ideias, conceitos de arte mesmo. Quando a gente pensa no modernismo, você já deve ter ouvido falar do modernismo no Brasil. Nós temos o Mário de Andrade. Eu vi uma vez no Google. Isso, no Google. O Oswald de Andrade, né? O Raul Bopp, ali da primeira geração. A própria Tarsila do Amaral, nas artes plásticas. Tá falando os nomes aqui. Quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, né? Em 1922, né? O que foi aquilo? Eles romperam com tudo.
Porque a grande burguesia aqui da cidade de São Paulo, eles tinham uma ideia de arte. Isso é arte, tudo no conforme, tudo bonitinho, tudo como a academia mandava. E de repente Fila 1, fila 2, fila 3. A forma de pintar os quadros, a forma de música até, porque eles envolveram todas as artes. O próprio poema, né, que é o que a gente chama de versos brancos. Não se usava mais, então, aquelas rimas, aquela coisa mais metódica, os versos livres e brancos em que ele escrevia o poema do jeito que ele quisesse, porque a arte é minha, eu faço do jeito que eu quero. Imagina o que não foi o movimento modernista. Ele rompeu com tudo o que existia antes. O que era uma cartilha, o que tem que ser assim, 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 os caras quebraram, né? Os caras quebraram tudo. Não existia mais essa questão de verso, redondilha maior, redondilha menor. Os caras falaram, o quê? O poema é meu, dá licença. E os caras fizeram de um jeito, assim, absurdo pra época, né? Você pega o próprio Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, quando escreve Macunaíma, que foi, assim, um choque. A própria Tarsila do Amaral ao pintar o Abaporu, né? Que é aquele quadro famoso dela do pé, que tem a cabecinha pequena e o pezão. Nossa, foi o que é isso? O que essa mulher tá fazendo? Então, eles romperam com muitas coisas, influenciados pelas vanguardas europeias que acontecia, o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo. No cubismo, na Europa, a gente tem o Picasso, né? E o Picasso, ele era um cara, eu gosto muito do Picasso, eu acho a arte dele incrível. E principalmente por quem ele foi. Porque quando ele vai para a Academia das Belas Artes, como é chamada, né? As pessoas tentavam ensinar ele a pintar. E ele tava ali, ele ia pintar, mas ele não gostava. Ele falou assim, pintar paisagem, pintar assim, porque tem técnicas. Quem estuda artes plásticas sabe das técnicas. E um dia, eu li isso numa biografia dele, ele pegou, eu não sei como é que chama, a tela. Ele pegou a tela, foi pra fora dessa escola que ele tava, pegou a paleta e começou a pintar. E aí o professor chamou e falou assim, o que você tá fazendo? Volta! E ele falou, não, eu quero pintar do meu jeito e tal. E o cara começou a pintar do jeito dele. Ele é o criador do cubismo. De pintar em formas geométricas, né? Que é incrível. E foi ele quem criou. Porque ele deixou a imaginação dele sair. Ele não se prendeu à Academia das Belas Artes como diziam que ele tinha que fazer, né? E aí tem uma frase que rola aí no Facebook, que rola no Instagram, que você já deve ter visto, eu não me lembro muito bem, mas ele costuma dizer que a mãe dele falava pra ele, se um dia você for, sei lá, militar, você tem que ser o mais alto, da mais alta patente, é uma coisa assim. Se você for religioso, você tem que ser o Papa, né? A mãe dele falava pra ele. Aí ele falou assim, eu escolhi ser pintor e tornei-me Picasso. Então, o cara falou assim, eu escolhi ser pintor e eu tornei Pablo Picasso. Tipo, o cara que encabeçou das vanguardas europeias mais conhecidas do mundo, que é o cubismo. Porque ele se permitiu quebrar regras. Então, a arte, eu acho que ela é assim, ela quebra regras, né? Ela vai quebrando. Daqui a alguns anos, quando nós estivermos bem velhinhos e tal, que não tá muito longe de acontecer, outras coisas vão acontecer. Outras coisas vão acontecer e a arte vai continuar quebrando paradigmas e outras coisas. É muito natural que as coisas novas assustem a galera. Sim. A gente não tem hábito de falar assim, porque na minha geração não era assim, né? Sim, não era mesmo e não vai ser. A geração passou. Já acabou. Né? A arte também, a música também. Lógico que a arte, ela é imortal, algumas coisas nunca vão passar, mas a gente tem que aprender a se abrir para o novo também, enfim. Até porque, até vou falar aqui na música, né? Na música e no que a gente fala que é jazz, teve várias mutações, porque veio um novo. Sim. E aí veio um novo, e foi
e estamos aqui até hoje. Mas a mesma música que toca hoje não é exatamente igual ao que toca nos anos 30, 40. As coisas vão se adaptando, Sim, as coisas evoluem. Evolui. Então a arte também. E assim, eu costumo, por exemplo, voltando a falar da literatura. A literatura, ela é uma antena da sociedade. O que significa ser uma antena da sociedade? Ela é uma antena dos anseios da sociedade. Então, se a gente for lá no século XIX, né, e estudar um pouco da literatura do século XIX, o que estava ali? Você vai ver a sociedade retratada, né? Você vê no início do século XX, com o modernismo, a sociedade retratada, né? Você vê hoje, século XXI, quais são os livros que mais vendem? São os livros de autoajuda. A sociedade retratada. Então, é uma antena da sociedade. Ela retrata a sociedade. Quando a gente vai lá no início, no romantismo, primeira geração, né? O Guarani, por exemplo, que é um livro belíssimo. Eu particularmente gosto muito. Pela obra-prima, que é esse livro do Alencar, né? Na primeira fase dele ali. É um livro belíssimo. Mas retrata o quê? Aquela ideologia que eles tinham dos indígenas, ai, como eles eram bonzinhos, né? A Ceci com o outro lá, né? Aquela coisa. Então, assim, antena da sociedade, né? Então, assim vai. A literatura é isso. E eu entendo que a arte também é. Né? Então, tudo retrata, tudo... ela é uma antena. A literatura em especial, porque a gente tem ali as palavras e elas se tornam imortais, enfim. Sim. Né? Mas é isso. Você quer falar? Eu falo demais. Se você não me interromper, eu vou ficar falando. Não, eu sou professora. Assim que é bom. Porque eu tô aqui aprendendo. Você é professora, eu sou aluno. Mas me diz uma coisa. Você faz alguma... Por exemplo, aí eu quero só puxar uma sardinha pro lado aqui do Play Jazz aqui. Que no Play Jazz, o movimento, a ideia é o seguinte, chama Play Jazz, não necessariamente toca jazz, mas em si a gente usa a palavra jazz como se fosse aquele lance da liberdade da música improvisada. Sim. Então, que pode ser samba, pode ser funk, pode ser rock, mas tá ligado ao jazz porque tem essa liberdade de improvisação, né? E na parte da literatura tem uma ligação com o lance de coisas improvisadas, ou é tudo sempre muito pensado, aquela coisa? Então, aí vai depender Porque tem um lance do poema improvisado, né? Tem, é o que a gente chama dos versos brancos e livres, que é a proposta que o modernismo nos traz, né? Tudo depende de quem vai criar. Hoje a gente não trabalha mais com movimentos literários, a gente já chama de literatura contemporânea. Sim. Então, depois ali, né, é literatura contemporânea. Então, hoje a literatura, ela não tem mais uma especificidade de, isso é realismo, isso é romantismo, isso é parnasianismo. Hoje nós temos uma literatura contemporânea. Que as pessoas criam. Você vai ler algumas coisas que vai te remeter ao romantismo, outras que você vai ler que vai te remeter ao realismo, ao parnasianismo, entende? Mas hoje tudo é conhecido como literatura contemporânea. Então, há essa liberdade hoje, assim, a gente não tem a presença de uma ideologia muito forte ou de... Tipo, igual, por exemplo, se a gente pegar na época do realismo, né? Aqui no Machado de Assis, o nosso maior expoente do realismo no Brasil, as questões da Madame Bovary, que é a mulher livre, né? A mulher que tem ali os seus lances amorosos, que o Eça de Queiroz, eu costumo dizer que ele se inspirou muito para escrever o Primo Basílio. E aí, essa coisa da liberdade... se você lê, não sei se você já leu, mas eu deixo de sugestão para os das pessoas que estão nos assistindo. Além dessa, eu vou te pedir outras sugestões. Ler A Missa do Galo, de Machado de Assis. Um conto. Machado de Assis. O Boni leu. Boni leu, né? Leu, Boni? Não li. A Missa do Galo, eu não vou dar spoiler, mas eu só vou falar mais ou menos do que se trata. É um conto. O Machado de Assis ele é contista de primeira e é maravilhoso. E ele sugere... O que é um conto? Um conto é uma narrativa curta, que geralmente, na maioria das vezes, tem poucas personagens, um só clímax, um só conflito. Em relação ao romance, romance é uma narrativa longa e o conto uma narrativa curta. E aí... Obrigado, Google.
Obrigada, Google, nada. Aí ele sugere, né, que há um envolvimento, uma atração sexual de uma mulher de 30 e poucos anos com um adolescente de 17. E toda a trama narrativa se passa em torno dessa atração sexual que há entre os dois. Uhum. Ele escreveu isso no século XIX. Né? Uma mulher de 30, se eu não me engano, eu não me lembro o nome dela, mas ela tinha 32, até 33 e o menino 17. E ali, né? Aquela coisa, né? Século XIX ele escreveu aqui. Então, ele fazia pra ir, tipo assim, mostrar as feridas. O realismo, o próprio nome diz, é mostrar o que é. Uhum. Né? Então, a sociedade, o marido trai a esposa e ela tá aqui agora olhando novinho, e é assim que funciona a sociedade aqui. Né? Então, e assim, quando a gente lê o próprio Dom Casmurro, que é uma das obras, né? Capítulo Trai ou não trai o Bentinho, que é a obra mais, né, que todo mundo questiona. Há pessoas que dizem, não, ela traiu, outros, não traiu. Porque você precisa ler, entender, e o jogo psicológico que ele faz. Uhum. Né? Então, assim, mostrar real, né? O que as pessoas eram. Então, o realismo fala disso. Quando a gente vai para o romantismo tem 3 fases, né? É um movimento literário mais extenso. Enfim, hoje nós temos a literatura contemporânea. Diante disso, as pessoas têm essa liberdade para se inspirarem, para criarem, fazer os seus poemas, suas músicas. E hoje a gente costuma dizer que é uma mistura. Uhum. A gente escolhe e escreve, né? Legal. E vamos supor, se fosse para falar sobre literatura, alguma indicação para ler para uma pessoa tipo eu, que não lê nada? Olha, eu vou falar para você das minhas preferências. O que você indicaria? O que eu indicaria porque eu gosto. Porque Sim. Às vezes vai que algum ex-aluno meu tá assistindo, ou um aluno tá falando assim, ela não falou tal coisa. Porque eu não gosto de tudo. Sim. Eu li algumas coisas, outras eu não li. Eu vou nas minhas preferências. Então, por exemplo... Seria porta de entrada das suas preferências. Sim, das minhas que fique preferências. Claro que são o que você prefere. Falando de gêneros textuais, né? Então, poemas, por exemplo. Se você me perguntar, Sandra, qual que é o meu poeta preferido? Sandra, qual é o seu poeta preferido? Vamos melhorar essa pergunta? Tá gravando aqui? Isso aqui você vai cortar ou... Fica a seu critério. Você quer que eu corte? Ah, pode jogar aquele preto e branco lá dizendo que eu não sabia que estava sendo gravado e aí me pegaram de surpresa. Ok. Então, pergunta olhando pra câmera. Ah, olhando pra câmera? Qual é o seu poeta preferido, né? Sandra, qual é o seu poeta preferido? Peraí, eu vou girar agora e isso vai tudo ficar no vídeo, tá? Pronto. Olha, eu costumo dizer que eu tenho... até pouco tempo eu dizia que eu tinha 3. Tá? O primeiro lugar, the first one, é o Pablo Neruda. Pablo Neruda, pra mim, ele é assim, é uma coisa... Eu não sei se em alguns momentos da minha vida cruciais eu li o Neruda e foi muito forte. Eu sou muito emotiva, eu gosto muito de sentir poesia. E o Neruda, eu já cansei de ler os poemas do Neruda, porque eu leio sempre. Ler poesia, ler poema é um hábito, né? Então, você vai lá, abre. Você já leu o livro todo, mas você volta naquele que você gosta mais e lê de novo. Você já se emocionou várias vezes. Com o mesmo poema várias vezes. Várias vezes. A mesma coisa que acontece, por exemplo, com música, ou com filme. A mesma coisa. Ou com uma peça de teatro que você assiste e fala, caramba. A mesma coisa. E aí, então, o Neruda é o meu primeiro lugar. Há pouco tempo não, bota aí uns 12 anos na conta, eu conheci... pouco tempo. Eu conheci o Mia Couto, que é, pra mim, hoje, um dos poetas escritores. Ele é poeta, ele é contista, ele é romancista. Mia Couto é moçambicano. E literatura, o que nós chamamos de literatura lusófona africana, que é, assim, uma paulada... E eu amo o Mia Couto. Então, mas o Mia Couto, enquanto poeta, ainda não tá no segundo, ele tá no 4º lugar. Depois do Neruda, eu tenho o Carlos Drummond, que é a 2ª geração do modernismo no Brasil. Uhum. Carlos Drummond de Andrade, ele é incrível.
Ele sabe falar sobre tudo. Ele escreveu poemas sobre tudo. Ele escreveu poemas sobre amor, ele escreveu poemas sobre sexualidade, ele escreveu poemas sobre problemas sociais, ele escreveu poemas sobre a vida dele. Ele sabe tudo. Ele escrevia sobre tudo. E o terceiro, e não menos importante, óbvio, que é o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes, ele teve ali a parte dele trabalhando com o Jobim, né? Ele foi compositor, mas tem umas coisas nos sonetos do Vinícius que são muito profundas e que eu gosto muito. Ele é mais conhecido, assim como Carlos Drummond também Sim. é. Os poetas do modernismo geralmente são mais conhecidos, né? Mas é porque é muito, muito lindo mesmo. E aí eu conheço o Mia Couto enquanto poeta. E eu me apaixono por Mia Couto enquanto poeta. Então, para mim, também hoje, ele é ele tá no top 4. Então, essas são suas indicações, são esses nomes. São Pablo Neruda, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e Mia Couto. Pode escolher qualquer uma obra desses 4 que é um bom caminho. Na sua opinião. Na minha opinião, sem dúvida, sem dúvida. Tô falando de poema, né? Mas tem os romances também. Fala 3. Olha, Ou 4, fala quando você quiser. Eu vou falar do meu escritor preferido de romance, que é o Machado de Assis. Não tem como. Então, eu vou sugerir a leitura óbvia de Dom Casmurro, para quem ainda não leu, porque Dom Casmurro Eu não lia. É incrível. Já fica como óbvio. É incrível. Memórias Póstumas de Brás Cubas, também é incrível. Senhora, do José de Alencar, que eu amo, parece novela mexicana, eu adoro. Foi assim, eu me divertia explicando esse romance para os meus alunos. E o José de Alencar é romântico, né? Então, se eu não me engano, Senhora é da 3ª geração romântica. E é muito legal, é um livro que vale a pena a leitura. Eu tô falando dos clássicos, né? E O Último Voo do Flamingo, que é do Mia Couto, falando de romance. Lembrando que Mia Couto é moçambicano, então ele vai retratar a realidade de Moçambique. Para quem não sabe, Moçambique também era uma colônia de Portugal, que teve sua independência apenas na década de 60. Então eles enfrentaram muita coisa. E toda a obra literária do Mia Couto é voltada para uma literatura engajada, que a gente chama, que é uma literatura de protesto, é uma literatura de mostrar o que acontecia de fato. Para você pensar, nós tivemos a nossa independência há quantos anos? E Moçambique apenas na década de 60. Então, é pouquíssimo tempo. Então, esse cara, quando ele escreve contando a história do país dele, né? E O Último Voo do Flamingo fala sobre isso, é um livro belíssimo. E eu me lembro que eu estava na pós-graduação de literatura na época e eu tinha que ler o livro, né? E na época eu não tinha carro, aí eu lia no metrô, era maravilhoso não ter carro naquela época, porque o que eu lia, você não tem noção, porque esse trânsito de São Paulo que eu lia. E eu lembro que eu ia para pós-graduação de ônibus, metrô, trem, pegava... Da balsa. E aí eu lia, né? E teve um dado momento do livro que como eu chorei, como eu chorava dentro do ônibus. E eu não queria chorar, eu chorava, porque me emocionava, uma história linda, belíssima. Então, O Último Voo do Flamingo, do Mia Couto, eu também recomendo. Mia Couto é um escritor contemporâneo. Tá vivo, tem 60 e poucos anos. E eu o amo, sou apaixonada por ele. Se ele me desse bola. Bom, eu posso conseguir o telefone dele pra você. Por favor. Então, eu tô até com medo de falar mais coisas, porque tem muita informação, né? De repente, vale a pena até chamar a Sandra novamente aqui uma outra hora, porque eu preciso me atualizar com 309 livros, né? Não, mas é legal. E pra gente finalizar, você gostaria de passar alguma mensagem sobre... Ou já, nosso papo geral? Acho que
foi tudo passado, né? Sim, eu Fique à queria vontade dizer que, pra falar né, como a gente conversou aqui nesse papo tão agradável. Tirando que a gente de Whats teve muito mais horas do que isso aqui falando. Sem dúvida. Pô, vamos fazer um papo sobre isso e ficou... Quanto tempo. Mas assim, voltar para aquilo que a gente conversou, né? E fazer essa reflexão do que é arte, né? Arte é aquilo que me faz feliz, arte é aquilo que gera poesia no meu coração. E que não tem nenhum... Mas assim, é importante conhecer tudo. Se livrar de preconceitos, conhecer a arte na sua totalidade, seja nas artes plásticas, nas artes cênicas, seja na música, seja na literatura, e com a sua opinião. Porque muitas vezes a gente gosta de alguma coisa, mas os nossos pares, quando eu digo nossos pares, eu digo as pessoas que convivem conosco não gostam. Sim. E a gente se sente o diferentão, adolescente principalmente, se sente o diferente, né? Porque eu gosto rock por causa disso. Exato. Ainda bem que eu fiz isso, porque Exato. Mas às vezes se sente diferente, não vou porque vão tirar sarro de mim, ou até os próprios adultos. Sim. Né? Qual é o problema de uma pessoa escolarizada ou não frequentar um museu? Ir a um MASP, né? Às vezes cria assim, aquilo ali não é pra mim. É sim, a arte é pra todo mundo. Né? Você falou até de museu, por exemplo. Eu sempre tive essas coisas. Isso aí é coisa pra gente não poder aquisitivo maior. O senso comum. Quantos eventos gratuitos tem? O MASP de terça-feira de graça. Eu fui conhecer recente, vou falar, estamos em 2021. Isso. Fui de 2018 pra cá que eu fui começar. Pô, já tô bem crescidinho pra descobrir que tinha um monte de coisa gratuita, né? Um monte. Mas só que também a gente não tem a grande massa, exato, as periferias, não tem acesso. Não sabe nem disso, né? E é por isso que eu falo que agora, puxando sardinha pro meu lado, que a escola deveria fazer esse papel. E muitas vezes a gente falha enquanto escola. É a escola que deveria fazer. E aí eu volto pro mito da caverna do Platão. Não sei se vocês já ouviram falar do mito da caverna. Esse eu conheço. Às vezes a gente precisa ir lá e tirar essas crianças da caverna. E essa é a função social da escola. Mas eu coloco nós, porque faço parte da rede pública e tudo mais, muitas vezes deixamos a desejar. E é uma falha nossa, porque eles têm o direito de, pelo menos, conhecer, para dizer se gostam ou não. Sim. Entende? Então... Que nem eu era pequeno e falava, mãe, eu não gosto de rúcula, mas ela falou, você já comeu? Já comeu? Já experimentou? E depois que eu comia... Eu gosto. Das folhas é a minha preferida. Exatamente. Eu não gostava por causa do nome. Essa metáfora tá incrível. Você sintetizou de forma incrível. E é isso. Eu adoro rúcula. Então, se você não tivesse comido, você não quer saber. É a mesma coisa com um museu, com uma música, com um livro. Elas precisam ter esse acesso para ver se gostam. O esporte, até o próprio esporte. Por que não? A gente só fala de futebol, né? Quantos nadadores, quantos, enfim, ginastas olímpicos. A Olimpíada tá aí pra mostrar o tanto de esporte que tem. Exatamente. Né? Então, assim, falta, né, chegar na grande massa. A arte, às vezes, fica restrita à burguesia. Mas a arte não é da burguesia. É isso que a gente tem que entender. Eu posso finalizar só com uma coisa? Que eu me lembrei de um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado Que Horas Ela Volta. Fica uma indicação para você e para as pessoas que estão nos assistindo. Um filme. Chama Que Horas Ela Volta. Quem estrela esse filme é a Regina Casé. E é um filme assim, a princípio, ele parece um filme brasileiro, muito comum, mais do mesmo. Mas quando você vai com um olhar mais aprofundado, você percebe ali como nós somos classificados pela nossa classe social, né? E eu não vou dar spoiler, não vou dar só um pouco. Bem pouco. Bem pouco. Porque eu detesto. Essa moça, né, que é a Regina Casé, ela trabalha como empregada doméstica numa casa de classe alta, burguesia mesmo. E ela tem uma filha, enfim. E a filha vem para São Paulo, depois de muito tempo, para tentar prestar vestibular. E tem uma cena
que é muito, assim, que me marcou muito. Essa menina, ela era muito inteligente e ela teve o apoio dos professores, ela estudava muito e ela entendia muito de arte. Quando ela entra na casa dos patrões da mãe, que ela começa a olhar as paredes, eles tinham algumas obras, eu não me lembro de quem especificamente, mas ela conhecia um por um. E ela passava e ela falava. Só que ela se vestia como uma menina pobre, mas ela falava, olha, um exemplo. Sim. Nossa, esse aqui é o Monet, vocês têm um Monet, vocês têm um sei lá quem, um Delacroix, sabe? Tipo, não é isso, não sei se é isso, eu tô dando um exemplo. E aí a dona da casa fala assim, mas como que você conhece? Como que você sabe? Isso aí não é da tua laia, não. Exatamente. Aí ela fala assim, eu sei porque eu estudei. E a menina, enfim, ela veio para São Paulo para fazer faculdade, prestar vestibular na FUVEST para arquitetura. E a arquitetura é um curso bem elitizado, né? Enfim. Então ela conhecia muito de arte, porque um arquiteto tem que conhecer muito de arte. E aí ela causa espanto na família, porque ela conhecia a arte, porque ela sabia falar bem, porque ela conhecia o mundo que eles conheciam. Mas ela não podia conhecer porque ela era de outra esfera, ela era de outra classe social. Né? Então vale a reflexão aí com esse filme. E assim, nós podemos fazer o que nós quisermos, né? Então eu sou filha de proletariado, meu pai é pintor de parede, minha mãe dona de casa. E no entanto eu nunca deixei de acreditar, estudo, continuo estudando, não me acho melhor do que ninguém, porque eu acho que a gente é um eterno aprendiz, né? E eu me coloco sempre nessa posição. Mas conhecer a arte me libertou de alguma forma. Conhecer a filosofia me libertou de alguma forma. Né? E eu não tive professores que me tiraram da caverna. Não tive. Né? Por isso que eu me tornei professora. Porque eu pude tirar muitos da caverna. Muitos, muitos mesmo. E isso eu falo sem medo de ser feliz. Sabe? Sem medo. Muitos alunos que hoje são leitores, que entendem de arte, que foram influenciados por mim, né? Então, porque eu nunca tive, então eu disse, eu não tive, eu vou ser. Já que eu não tive, então eu vou ser. Você é pessoa, não vou reclamar, você é pessoa. Mas você é professora de escola pública, ganha mal, não importa, eu já sabia. Né? Eu honro o filho do trabalhador que está na minha frente enquanto estudante. Porque eu fui filha de trabalhador e não fui honrada pelos meus professores. Então, isso é uma das coisas que eu levo para mim e que eu os honro. Eu sempre digo isso para eles, dizia, né? Quando ainda estava trabalhando enquanto professora, dizia. Eu honro o filho do trabalhador. Que não faz muito tempo. Não, faz pouco tempo. Agora eu tô me arriscando em outras coisas aí. Na área da educação ainda. Como gestor escolar, né? Mas a sala de aula mora dentro da gente, né? É o nosso chão, né? Mas continuar tirando as pessoas da caverna, independente de onde tiver. Sem dúvida. Se é aluno ou se não é, né? A única diferença é que a gente trabalha num grau maior, né? A gente no macro, para atingir o micro. A gente trabalha com gestores para atingir. E é isto. Ótimo. Pony, você precisa de alguma coisa a mais? Tá tudo certo. Então, Sandra, muito obrigado. Assim. A gente lava a mão ali, não tem problema. Obrigada pela conversa. Mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Hoje foi aberta a todos. Eu sempre tenho conversas assim com ela, no privado, né? Sim. Então, é isso aí. Lembre-se de... Boni, como que é? Se inscreva no canal, ative o sininho. E até a próxima. Deixa um comentário e dá um like. Deixa um comentário e dá um like, que isso aí ajuda o canal. Você já sabe como funcionam as redes sociais, né? Então é isso.